O Daverson tem uma estrela absurda. E o Daverson foi decisivo para o Atlético Mineiro, a festa do torcedor do Galo em Belo Horizonte. O Atlético Mineiro deixou a mídia impressionada após eliminar o Fluminense na Libertadores. Teve muito elogio ao Daverson e o time tem muita condição de chegar à final da competição. Confira o que eles falaram e deixe a sua opinião nos comentários. O nosso canal está no início e precisamos da sua ajuda. Deixe seu like e se inscreva agora para ficar por dentro das notícias mais quentes do futebol. Pegue o seu café, se acomode e venha conferir todas as novidades com a gente. Mas o Daverson, ele aparece num momento importante pro Palmeiras naquela final em Montevidéu contra o Flamengo e ontem foi decisivo para o Galo, hein? O Galo que contrata o Daverson, porque na época o Hulk estava machucado, perdeu jogadores ali no ataque, contrata o Daverson. E o Daverson foi decisivo pro Atlético Mineiro, a festa do torcedor do Galo em Belo Horizonte, toda a mobilização, e o Galo passou pelo Fluminense do Mano Menezes. Tem que falar do Daverson. Cara, o Daverson tem uma estrela absurda. E outra, eu acho que o Daverson é menos valorizado do que ele merece, tá? Porque eu acho que às vezes quando a gente tem umas figuras muito carismáticas, muito engraçadas, às vezes leva-se muito essa pessoa na brincadeira e o cara acaba sendo menos valorizado do que ele merece. Eu vou dar um outro exemplo, o Rodinei. O Rodinei, na minha opinião, mereceria ser mais valorizado do que ele é no futebol brasileiro. Só que como ele era muito brincalhão, muito engraçado, às vezes as pessoas tornam o personagem e jogam pra baixo o futebol. E o Daverson é sim um bom centroavante, é um cara que faz gol por onde ele passa, fez muitos gols no Cuiabá, fez gols decisivos no Palmeiras, inclusive gol de título de Libertadores em cima do Flamengo. E cara, hoje fez 2 gols difíceis, hein? É bom deixar claro, o primeiro gol foi dificílimo, uma cabeçada dificílima, e o segundo é um cruzamento complicado. Você vê, o Caleri perdeu um mais fácil do que o dele. E o Daverson fez o gol. E o mais foda de tudo, eu vi uma imagem do Daverson depois do jogo, que ele entra no vestiário, ele cumprimenta todo mundo. Ele cumprimenta roupeiro, ele cumprimenta a faxineira, ele cumprimenta a menina que tá ali tomando conta das grades, ele cumprimenta os seguranças do Galo, ele cumprimenta os seguranças da MRV Arena, ele cumprimenta todo mundo e diz: vocês fazem parte disso, vamos! Olha a humildade desse moleque. Então eu digo, ele merece muito ter a estrela que tem. De novo, Daverson sendo decisivo numa Libertadores, Fábio Piperno. É um baita personagem? É. Mas é um bom jogador e às vezes eu acho que é pouco falar do talento do Daverson porque ele é um personagem engraçado. O menino maluquinho teve hoje, talvez, tecnicamente falando, o principal jogo da carreira dele. Claro que o final lá de 2021 em Montevidéu vai ser mais lembrado porque foi um jogo de uma final de Libertadores, de uma decisão de Libertadores. Agora, hoje, o Daverson jogou muito. Até então, digamos na fase pré-Daverson no jogo, o grande destaque era o Scarpa, que também fazia uma partida soberba, jogando pelos dois lados e tal. Aliás, deu um trabalho danado, deu um calor danado na defesa do Fluminense, jogando pelo lado direito. No segundo tempo, ele, como um ponto esquerda, cruza a bola pro gol do Daverson e tal, jogou demais. Mas aí o Bernardo, o alegria nas pernas, se machuca, entra o Daverson. Isso ainda no primeiro tempo. Bom, o ganho qualitativo pro Atlético foi um negócio absurdo, contra um Fluminense acovardado. Um Fluminense que não foi para Minas Gerais para jogar futebol. Né, ô Bruno? A gente tá falando do Daverson, cara, e eu digo que eu acho injusto, porque por onde ele passou, ele teve bons momentos. Ele teve no Cuiabá, teve um momento que todo gol do Cuiabá era do Daverson. No Palmeiras, ele já teve alguns bons momentos, e vamos ser sinceros, o gol mais importante do Palmeiras nos últimos anos foi dele. Aquela final contra o Flamengo em Montevidéu, do jeito que foi, com o escorregão do Andréas Pereira, e ele deu o título pro Palmeiras naquela grande final contra o Flamengo. E hoje, como disse o Piperno, tem Hulk, tem Paulinho, tem Scarpa, mas quem foi o cara, o que decidiu, o que botou o Atlético Mineiro na semifinal da Libertadores foi o Daverson. E não é dizer que ele só fez os gols. Ele fez 2 gols, ele fez grandes jogadas, muito bem no jogo. Tem que se elogiar, porque quando se fala do Daverson, a gente quer falar só sobre gracinha, só sobre engraçado. E é bom pro cara também dar uma moral pro futebol dele. E outra, né, Bruno? Bom ver também como o Hulk não sentiu o golpe do pênalti. Ele continuou buscando o jogo e foi dele a assistência pro Daverson fazer o gol ali no final da partida, né? Foi um belo passe. Foi um belo passe do Hulk de um lado pro outro ali pro segundo gol. O Hulk, o primeiro dele bem rápido, né? É um dos maiores jogadores da história do Atlético Mineiro, né? O Hulk, ele é um ídolo histórico do Atlético. Ele não é um grande cobrador de pênalti mesmo, né? Que muita gente, quando ele errou o pênalti hoje, lembrou do pênalti que ele errou contra o Palmeiras em 2021. E ele realmente, ele não tem um aproveitamento tão grande assim. É bom, mas não é dos melhores, né? O Hulk, ele perde até com bastante frequência, mas é um baita jogador, 38 anos, cria muita coisa, faz muito gol. É um jogador aí dos últimos
últimos anos, um dos melhores do futebol brasileiro, tá sempre entre os melhores. E o Daverson, ele é um bom centroavante, sim, ele é um bom centroavante, um cara que tem ótima presença de área, um jogo aéreo muito bom. Ele pelo alto vai muito bem, ele é inteligente para posicionar, para antecipar, tem velocidade para antecipar o zagueiro, para cabecear. É um bom centroavante. O Cuiabá, pelo menos por 2 anos, a permanência na Série A tem muito a ver com o Daverson. Ele é um bom jogador, um reforço. O Atlético não tinha um centroavante com a característica dele. O Hulk e o Paulinho podem até jogar como centroavantes, mas eles não são exatamente centroavantes, são 2 ótimos atacantes. Mas um homem de área que você precisa em alguns momentos, e hoje precisou, machucou o Bernard, entrou o Daverson e ele resolveu o jogo, né? Tinha o Allan Kardec, mas o Allan Kardec não consegue mais jogar. O Allan Kardec tem muito problema físico, não conseguiu jogar no Atlético. E aí o Daverson veio preencher esse espaço aí de um homem de área mesmo, e ele tá correspondendo. O Atlético pode crescer muito depois do jogo de ontem. Acho que ontem foi bem, time muito agressivo, time com o Hulk, com o Scarpa, com o Paulinho, com o Daverson, conseguindo aí uma vitória justíssima, né? O Paulinho perdeu um gol incrível, o Atlético já poderia ter feito o segundo gol há muito tempo, né? Acabou marcando mais pro final da partida, eliminando o Fluminense com todo merecimento. O Atlético foi muito melhor nesse jogo de volta, muito melhor do que o Fluminense conseguiu ser em alguns momentos no jogo de ida. Então vai ser um tremendo duelo com o Atlético, que tem grandes jogadores, e o Diego Milito conhece muito bem o River Plate, o Estádio Mais Monumental, em Núñez, o Marcelo Gallardo, jogou contra, treinou times enfrentando o River do Gallardo, claro que eram outros times, mas eu acho que isso ajuda um pouco. Ele está muito acostumado àquela atmosfera, àquele estádio, a jogar com a torcida contra. Tudo isso para ele não é nada de novidade. E o Milito, me parece que depois de ter acertado bastante ontem, também ganha muita confiança aí para esse confronto. O Atlético tem time para eliminar o River Plate. São 2 jogos, né? Afinal é jogo único. Se o River jogar em casa, claro que ele vai ter aí uma vantagem significativa. Mas afinal, a semifinal em 2 jogos. O Atlético também vai jogar em casa e pode acabar com essa alegria aí do River Plate. Tem jogador para isso. E o Daverson saiu do banco de reservas, entrou no lugar do Bernard e marcou 2 gols para o Atlético Mineiro. Mauro. Como o Bruno vem dizendo, ele é um bom atacante, né? A questão do Daverson, quando ele é meio doidinho, né? Então o pessoal não leva ele muito a sério, né? Às vezes quando ele faz umas coisas esquisitas em campo, umas declarações meio bizarras, e aí a galera não leva muito a sério. Mas ele é um jogador útil, né? No Cuiabá ano passado, no momento do campeonato, o time estava bem, né? Ao contrário dessa temporada, quando luta contra o rebaixamento. E a maioria dos gols tinha participação dele. Quando não era gol dele, tinha assistência, ou ele participava da jogada. Tanto que ele conseguiu aí essa oportunidade, né? No Atlético, né? Voltou a vestir a camisa de um time grande. Então ele é um bom jogador e ontem foi muito importante, né? E o Milito foi muito bem também na maneira quando ele montou o time. Você viu o Hulk jogando pela direita ali, abrindo bola, lançando a bola, cruzando na cabeça dos pés, aliás, do Daverson no segundo gol. Scarpa muito bem, quer dizer, foi um Atlético bem agressivo, a vitória foi justíssima e o Fluminense escapou de perder por mais. Agora o Fluminense vai para a realidade dele. A realidade do Fluminense é brincar para não cair. Daverson se emocionou muito com o seu desempenho no jogo e agradeceu muito os seus companheiros de Galo. O jogador concedeu entrevista onde disse sonhar com uma oportunidade na seleção brasileira. A gente sempre sonha em jogar na seleção brasileira e defender nosso país. Claro que todo jogador brasileiro tem esse sonho, né? E o Daverson não é diferente. Só que eu sei que tem muitos jogadores à minha frente, né? Para poder ser convocado, mas a gente não pode deixar de acreditar no nosso potencial, né? Como eu falei aqui da outra vez, muitas pessoas falaram que eu do Cuiabá só ia para baixo, né? E onde Deus me colocou? No Galo, Atlético Mineiro. Então eu sou muito grato pelo que Deus faz na minha vida. Por que não dizer que eu posso sim ser convocado, né? Eu nunca vou deixar de acreditar nesse sonho. E aí, torcedor, concorda com as palavras da mídia sobre as chances do Galo na Libertadores? E quanto ao desempenho de Daverson, acha que o atacante merece uma chance na seleção? Deixe nos comentários. Até a próxima.